virava à noite, jogava pelo Corinthians, pelo São Paulo, né? O Serginho pelo São Paulo, virava à noite no Peruche, depois ia jogar às 10 da manhã lá no futebol e marcava gol ainda, né? Então essas histórias são saborosas, né? E queria que vocês falassem um pouco disso, vocês conhecerem alguma história assim, e falar também quem foi o melhor e o pior jogador, né, do Flamengo, que é legal, assim. Em relação à história engraçada, o Ed até estava presente no jogo também, foi num jogo na Rua Javari. Saiu um gol, um pênalti. Um torcedor já de idade subiu para comemorar o pênalti. Nisso, quando o Flamengo fez o gol, ele foi descer para comemorar, ele tropeçou. Aí ele caiu, mas ele não se machucou nada. Mas foi tão engraçado que a torcida não sabia se ela comemorava ou se ela tava rindo do episódio. A cena foi hilária. Essa foi uma das histórias engraçadas que eu tenho para contar, assim, envolvendo o Flamengo. Não, a várzea, na verdade, aquela várzea mais antiga, eu me lembro que o Zé Maria, o Super Zé, ele jogava aqui em Golpoúva, no América de Golpoúva, de sábado à tarde. E de domingo jogava na Portuguesa. Uma situação engraçada e complicada que sempre acontece com o Flamengo são jogadores que vêm jogar aqui do clube, só que conhece a noite guarulhense. E a noite guarulhense dá trabalho pra diretoria do Flamengo. Tem umas casas aí que acaba tirando os jogadores do sério aqui. Bom, outra questão, a gente vê o futebol como paixão também, né? E ultimamente a gente tem visto até um movimento de certa elitização, de afastamento da população com menor poder aquisitivo dos estádios, né? Tratar do futebol exclusivamente como produto. Ele também é produto, também é business, mas não é só isso, né? Então, eu queria que vocês falassem o que vocês pensam sobre a popularização do futebol desde quando chegou até aqui no Brasil, né? E estigmatização de torcida organizada, elevado preço dos ingressos, enfim, como afasta a população disso. Eu queria que vocês falassem sobre o futebol hoje, né? Olha, em relação ao futebol, estive recentemente no evento que aconteceu lá no Teatro na Fiesp, segunda-feira retrasada, na qual estavam presidentes dos grandes clubes aqui do país, né? Estava o presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Grêmio, Bahia, Chapecoense, integrantes aí do Cruzeiro, Vasco, Palmeiras, entre outros aí, entre os outros clubes menores. E até relatar uma situação interessante, porque assim, antes de eu chegar no Flamengo, eu pensava a gente pensava numa forma, mesmo de fora, de como identificar a população de Guarulhos com o clube. A gente achava que o nome Flamengo de Guarulhos atrapalhava. Mas depois que eu fui para lá, eu comecei a ter uma outra conotação, pensar de uma outra maneira. Como, ao invés de trocar o nome, mas como utilizar o nome Flamengo de Guarulhos a favor. E foi aí que eu percebi, quando eu estive nesse evento, e eu falei com o presidente do Flamengo do Rio, eu falei assim, presidente, eu me apresentei, eu falei, meu nome é Carlos, tal, eu tô atuando no clube que ele só existe porque vocês existem. Ele falou assim, mas por quê? Porque eu atuo na Associação Atlética Flamengo de Guarulhos. Aí a feição dele até mudou, ele falou, poxa, que legal. Eu falei assim, então, presidente, assim, eu acho que nós poderíamos, num futuro bem próximo, conversar quanto à possibilidade de parceria, porque seria uma forma de reforçar o nome Flamengo do Rio em Guarulhos e ter uma identidade. Ele achou interessante a ideia, né? É uma coisa que ficou, talvez, quem sabe, no futuro nós possamos resgatar isso daí, porque o nome ele é muito forte, né? Eu até brinquei, falei, poxa, de repente, numa eventual parceria, nós poderíamos jogar com uma camisa igual a do Flamengo do Rio. Porque a ideia inicial, na verdade, era tentar ter um benefício com o nome, aproximar os clubes Flamengo, com o nome de Flamengo do Brasil, que atuam profissionalmente, fazer um encontro. E de que maneira gerar benefício para o clube. Eu acho que esse é o desafio lá hoje, é tentar gerar receita, até porque o clube precisa sobreviver. Eu tenho várias ideias na cabeça aí, só que assim, para poder fazer com que a coisa de fato aconteça, nós vamos precisar de muitos esforços. Assim, de fato eu tenho um sonho de uma Copa São Paulo, de repente trazer o Flamengo do Rio, Flamengo de Guarulhos e o Guarulhos.
e mais outra equipe. O quanto isso seria importante para a cidade, para esta chave nesse momento. O quanto de pessoas nós conseguiríamos colocar lá. Meu sonho é ver o estádio com uma capacidade aí, já que nós, de repente, estamos almejando alguma coisa até em termos de brasileiro, ter 15 mil pessoas e só. Porque o custo operacional de manutenção desse estádio é caro. E aí, respondendo à questão por exemplo, da precificação, eu acho que o grande problema é que, de certa forma, o futebol concorre com outros eventos, como teatro, cinema, só que eu acho que para ele chegar a preços tão caros, ele precisa me dar muito mais do que ele dá hoje. Então, a ideia para o ano que vem é, de repente, já ter algumas melhorias, porque não dá para eu chegar a pagar 20, 30 reais para um jogo de uma Série A3 e o que eu tenho a mais? Tenho nada. Ah, mas você tem um jogo, mas espera aí, além do jogo, o que eu ganho? Eu não ganho um brinde do clube, eu não ganho uma instalação adequada, então não. Eu acho que nós temos que... Se eu não consigo mexer na estrutura do clube hoje, eu tenho que criar a simpatia desse torcedor que é cliente para que ele volte. Poxa, olha, eu fui lá, hoje eu ganhei um chaveiro. Putz, fui lá, nossa, hoje num sorteio eu ganhei uma camisa oficial, eu ganhei uma bola, o meu filho entrou com os atletas dentro de campo, nós fizemos ações diferentes, eu bati um pênalti lá, ganhei um prêmio, eu tenho sócio torcedor que eu pago por mês, mas quando eu vou comprar o ingresso eu pago 10 reais, mas tá me valendo a pena, porque inclusive tem um movimento chamado Movimento por um Futebol Melhor, que os clubes, por incrível que pareça, eu pesquisei isso quinta-feira, tem 61 clubes que aderiram, não, com todo respeito aos clubes que aderiram, mas aí eu vi lá, Taboão da Serra que está na 4ª divisão, porque na verdade primeira divisão, isso daí eu não entendo assim, a 1 é primeira, a 2 é segunda, a 3 é terceira e a segunda divisão é 4ª. Acho que essa é a leitura, porque como que eu posso estar na primeira se eu não jogo com Palmeiras, com Cone? Não. Para mim a leitura é essa, então não vamos enganar o torcedor. Gente, isso daí para mim é enganar o torcedor. Então o Flamengo está hoje na 3ª divisão. Nós estamos almejando uma 2ª divisão, porque aí tem uma condição de repente ter jogos transmitidos pela Sport TV. Ah, mas não vamos receber nada na televisão? Não, mas eu vou abrir uma possibilidade de negociação de uma empresa poder anunciar e pagar um pouco mais pela camisa do clube. Porque hoje eu não posso sair atrás de patrocínio sem saber o que o mercado está propondo, e também tem que respeitar, infelizmente, algumas questões que hoje é a recessão econômica do país, que é muito grande. Então, como buscar recurso, como entregar um produto para quem paga. Se ele anuncia e eu falo que ele vai ter uma placa no campo, ele tem que ter uma placa no campo, ele tem que ter os ingressos para que ele possa fazer relacionamento dentro da própria empresa, para que os funcionários se sintam valorizados. Eu tenho que ter um banheiro decente, eu tenho que ter cadeira, eu tenho que mudar a transmissão de jogo de quarta-feira às 15 horas para às 7 horas ou 7h30 da noite, porque eu tenho condições de atrair mais um público maior, porque eu também não posso concorrer com o futebol de quarta-feira na TV, que é cruel. Mas eu tenho que criar condições. E assim, só que eu tenho que pagar um valor justo. Hoje, 20, 30 reais não é justo. Tem o custo operacional do clube, mas tá bom, eu vou pagar 30, mas eu vou ganhar camiseta, eu vou ganhar boné, eu vou ganhar chaveiro, eu vou ganhar a experiência de entrar lá no campo, meu filho vai entrar no campo junto. Então, acho que são essas coisas que nós vamos ter que estudar. Já adianto, não vou fazer promessa, eu e mais outras pessoas lá, nós temos inúmeras ideias, é isso que nós precisamos, como eu falei anteriormente. Precisamos nos unir para ver, para colher essas ideias, para ver aquilo que é factível, para ver aquilo que não é, para ver aquilo que é prioridade, entendeu? Assim, não tem como a cidade de Guarulhos não ter um estádio acabado. Querendo ou não, eu preciso ter um espaço reservado para quem banca o clube mensalmente. Não digo sócio-torcedor, porque eu acho que o meu sonho é também ter o sócio-torcedor, mas aquele que paga por anúncio no clube enquanto camisa, placa, que paga. Eu tenho um espaço diferenciado para receber autoridade, para receber personalidade. Eu preciso ter uma cabine de imprensa decente. Vocês que frequentam lá o clube há tanto tempo sabem que isso não é possível. Que a Sport TV reclamou em 2009 do espaço, porque por sorte o Fluminense veio jogar aqui, e aí vindo o Fluminense, Flamengo, grandes clubes, eles vão televisionar, mas que condição eles vão televisionar? Então eu preciso ter um mínimo. Hoje eu não tenho uma cadeira, não dá mais para a pessoa pagar e sentar ali na arquibancada no cimentado. Tem que ter uma cadeira, tem que ter iluminação, tem que ter cobertura. Porque a partir até da cobertura eu consigo gerar receita. Eu falo, mas como assim?
De repente a gente pode fazer instalação de placas de captação de luz solar e vender essa energia. É um negócio que a princípio pode ser maluco, mas não é. É factível. No Maracanã se tem... mas é o Maracanã, mas por que não podemos ter aqui? Nós precisamos valorizar. Então nós precisamos criar condições. Precisamos, de repente... Tem um terreno do outro lado da rua, criar uma condição social no clube, criar uma academia, ter uma piscina, ter uma quadra social para que você possa criar essa parte social no próprio clube. Até respondendo a pergunta do seu Paulo, retomar as escolinhas, fortalecer a base. A escolinha hoje, até pela questão da especulação imobiliária, você quase não tem espaço na nossa cidade. Mas espera aí, quais são os espaços que hoje ainda existem nas cidades, aí em várias regiões, igual o Ed falou, lá no São João, no Pimentas? Vamos atrás dessas escolinhas que de fato fazem trabalho sério, porque eu, enquanto profissional de educação física, também tenho que tomar cuidado com quem são essas pessoas que estão trabalhando com as nossas crianças de forma séria, registrado no conselho, faz um trabalho sério para apoiar, porque aí quando eu for pensar numa equipe, eu vou lá primeiro selecionar essas crianças, né, esses adolescentes que estão nessas escolinhas, para valorizar o trabalho do profissional que está lá e valorizar esses alunos, para depois aí sim fazer uma outra seletiva para de fato confrontar com aquilo que vem de fora, para ver se é melhor, aí montar uma equipe melhor. Hoje o Sub-15 e 17 do Flamengo foi montado às pressas, né? Ou houveram algumas seletivas, eu tive a oportunidade de acompanhar do Sub-17, né? Até os resultados hoje não são dos melhores, mas tem que começar, de fato, teria que começar em algum momento para poder começar e fortalecer, porque senão a seletiva vai trazer o atleta, as equipes de base elas também vão gerar atletas, e o atleta também é um ativo do clube, porque ele estando ligado ao clube, se ele for vendido lá na frente, vai ter retorno para o clube. Vamos lá, o Paulinho jogou no Flamengo, o Henrique Dourado que está no Cruzeiro jogou no Flamengo também, entre outros atletas. Então nós precisamos resgatar isso. E Guarulhos ainda tem um celeiro, apesar que está se perdendo um espaço, mas vamos tentar resgatar o pouco que tem e fortalecer para que nós possamos gerar isso de fato e ter esse intercâmbio. Eu passo lá todo dia, eu vejo o campo do Padre Bento, alguns dias não tem atividade nenhuma. Poxa, vamos resgatar, vamos fazer de repente parceria com a própria secretaria, vamos ocupar os espaços, porque ocupando os espaços você passa a ter atividade importante que tem relação com a saúde também, e criar uma possibilidade de sonhar. Por que não sonhar? Esses meninos também sonhar com a possibilidade de jogar num clube, representar o Flamengo. Hoje, quando eu tenho telefone lá, eu falo Associação Atlética Flamengo de Guarulhos, aí eu me identifico. Para a gente poder criar essa identidade, sim, tem que resgatar. Precisamos fazer com que as pessoas precisam valorizar. O meu sonho é, o ano que vem, ter todo jogo 1.000 pessoas lá acompanhando. Mas para eu ter 1.000 pessoas, eu preciso fazer de fato uma baita divulgação. Nós já conversamos com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura para abrir aqueles pórticos para lá o ano que vem nós podemos colocar as faixas indicando quando vai acontecer os jogos e com os parceiros, porque isso também dá visibilidade, por menor que seja. Resgatar o site, a ideia no final do ano, conversando com o pessoal da torcida no dia de ontem, é resgatar o site, porque ele também é uma ferramenta fantástica para divulgar as ações do clube, criar um mascote, personificá-lo, ter lá o personagem que é o Corvo, vamos torná-lo o mais infantil possível, criar a roupa e ter pessoa todo jogo lá, né, em casa, vestindo, interagindo com a torcida, com as crianças, porque a gente resgata isso, fazer parceria com a educação para que as crianças possam ir lá, conhecer. Quarta-feira é um dia difícil de encher o estádio. Não, vamos disponibilizar ingressos para essas crianças da rede municipal. Principalmente nós temos 2 escolas do lado do clube, que elas possam acompanhar lá às 15 horas, levar aí 100, 200 crianças para que elas possam ter essa oportunidade e possam ter essa vivência, essa experiência, porque quem sabe no futuro elas se tornam torcedores do clube, né? Então, eu acho que é isso. Só que nós vamos precisar de muitos esforços, porque são muitas ações. Na verdade, o clube tem várias prioridades. E em cima dessas milhares de prioridades, não tem que elencar algumas e aos poucos, né? Como eu falei, eu sou extremamente ansioso, eu quero ver muitas mudanças. Quero resgatar a história, seu Paulo, de o que vocês tiverem de material, porque a sala, inclusive que talvez eu e algumas outras pessoas vão ocupar, eu quero decorá-la com elementos que o clube conquistou lá atrás, que é uma valorização da história do clube, né? Principalmente das equipes que foram campeãs ou conseguiram acesso. Essas equipes precisam estar num quadro, lá na parede, as flâmulas, os troféus expostos.
minimamente um espaço para a gente poder começar a resgatar isso daí, né? E quem sabe no futuro a gente possa ver o estádio de uma outra maneira, as pessoas falando melhor, falando melhor do clube, não sendo mais motivo de gozação, né? Tendo jogos televisionados, né? Acho que é isso. Espero que eu estou lá para mim é meu trabalho. Como eu falei, cresci no Macedo, mas isso é meu trabalho hoje. O clube é de Guarulhos, né? Não tem por que eu não torcer para o clube bem. Se os clubes forem bem, os dois que nós temos aqui na cidade, é bom para a cidade, como eu falei, né? Resgata a autoestima de quem mora em Guarulhos, vai virar comentário na semana aí, e é isso que, né, para ter essas histórias que vocês trouxeram agora há pouco aí, lá de trás, poxa, sabe, poder fomentar essas histórias no futuro, para que possam ser contadas também, como nós estamos aqui, né, falando um pouco mais. E antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar todos que expuseram aí o seu tempo para vir aqui num sábado à tarde para falar muita gente fala, mas falar do Flamengo de Guarulhos? Não, mas o Ed falou, não, mas a minha paixão pelo primeiro clube é maior. Não será? Eu acho que não, hein? Talvez pelo fato de você estar aqui num sábado contando história, ouvindo história, eu acho que não. Para vocês que se dedicam, São Paulo com relíquias aqui, em termos de fotos, de histórias, né? E aí eu deixo um desafio pro pessoal da APA também, né? Pra gente, no futuro, tão mais breve possível, fazer um livro sobre o Flamengo, se puderem pensar a respeito disso, e um documentário, né? E quem sabe a gente está lançando lá no Padre Bento, que faz parte, né, junto com uma série de outras ações do clube, principalmente daqui para frente. Eu acho que ou o Flamengo começa a escrever uma outra história, ou infelizmente ele vai cair no ostracismo, e aí vai deixar de ser profissional, e a partir do momento, acho que deixar de ser profissional, aí a história vai ficar restrita a um grupo muito pequeno, porque aí não vai fazer sentido o Ed vir lá do São João acompanhar um clube que voltou a ser amador, né? E o pessoal lá do Pimentas ou o Silvestre vir de São Paulo, porque ele já não vai ser mais profissional. E aí, com todo respeito, né, sendo profissional, talvez tem todo o seu glamour lá de trás, mas hoje ele é profissional, então ele tem um caráter diferenciado. Mas se ele voltar a ser amador, eu acho que aí vai começar a perder o seu brilho, até se apagar, como tantos outros acabaram acontecendo, né? Então, eu acho que vamos tentar sim mantê-lo firme e forte, porque ainda dá tempo. Então, eu acho que é o esforço de todos nós para poder chegar nesse objetivo. Aí, em relação ao mascote, eu acho que em vários momentos eu me deparo com duas situações aí. Já ouvi gente falando Flamenguinho em tom depreciativo mesmo, e já ouvi pessoas falando Flamenguinho do ponto de vista carinhoso. Mas eu acho que até para resgatar, porque será que lá no Piauí, porque tem o Flamengo do Piauí, que se eu não me engano é de Picos, será que as pessoas falam dessa forma? Mas eu acho que Associação Atlético Flamengo ou de Guarulhos, ou simplesmente Flamengo de Guarulhos, eu acredito que deu um respeito maior e aproxima muito mais da questão do Flamengo, como eu falei. Então eu prefiro tratar Flamengo de Guarulhos. Até num documento que nós assinamos recentemente lá, coloquei a Associação Atlética Flamengo, enquanto o nome fantasia é Flamengo de Guarulhos. Porque eu acho que ele é mais forte. Eu entendo que ele seja mais forte do que Flamenguinho, para não dar essa dupla interpretação, né? Então acho que Flamengo de Guarulhos ele tende a ser mais forte do que Flamenguinho.